Olá, poderosa! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso Pod Rosa. Hoje temos um tema incrível para vocês, porque trouxemos a doutora Sandra Rios para estar com a gente. Doutora Sandra Rios, ginecologista, sexóloga. Então, ela tem muita coisa interessante para falar com a gente. Fica ligadinha. Doutora Sandra, seja muito bem-vinda ao nosso Pod Rosa. Estamos muito felizes em lhe receber aqui, né? Então, seja muito bem-vinda. Bom, eu que estou muito honrada de estar aqui com todas essas mulheres lindas, maravilhosas, e eu espero que esse podcast realmente seja o que vocês estão procurando sobre sexualidade feminina. E vamos lá, né? Vamos lá. Ai, Sandra, prazer. A Sandra, nossa minha colega, né, ginecologista, muito feliz aqui com essa Sandra há muito tempo. E a primeira pergunta, assim, que a gente quer saber de ti, porque a Sandra é peruana. Como é que foi a chegada do Brasil? Por que tu escolheste o Brasil para morar, criar filhos, trabalhar? Certo. Bom, isso é uma história que eu sempre conto para as que me perguntam, né? Que, na verdade, eu nem estava para vir para o Brasil. Quem veio primeiro foi meu marido. Então, eu já estava trabalhando bem, tranquila. E aí, meu marido decidiu vir para cá, né? Por conta de que meu país estava saindo do terrorismo nesse tempo e estava um pouco mal economicamente, então ele veio para cá. E ele disse, se está tudo certo, eu te chamo, tá bom. Eu estava torcendo que não saísse, porque estava bem lá, estava tudo certo, eu tinha já um filho pequenininho. E ele me chamou e disse, Sandra, tá tudo certo. Beleza, vamos lá. Aí vim aqui no Brasil, né? Aí eu cheguei em Manaus sem falar de português, mas eu vim. Aí, quando me deparo, eu vim no interior, porque ele me falou que estava em Itamaraty. E olha só, meu pai disse, Sandra, tu vai na cidade que faz o açúcar Itamaraty. Eu digo, tá bom. Quando eu cheguei na cidade, gente, estavam colocando o primeiro orelhão, isso faz 23 anos. O primeiro orelhão, e tinha uns carapanás musculosos. Gente, eu fiquei assim, eu queria chorar. O que eu estou fazendo aqui? Porém, depois eu vi que era muito bom e fiquei depois em Carauari, adotei os carauarienses, fiquei 6 anos lá, quase que eu quis morar lá, mas depois meus filhos falaram, não, mamãe, queremos estudar, e depois eu vim para Manaus. Então, isso foi toda a minha, como se diz, minha trajetória até chegar aqui em Manaus, que eu adoro, e em todo lugar que eu vou, eu defendo de maneira bem, assim, direta. Quem fala de Manaus, quando eu vou para outro lugar e falam, olha, Manaus não tem prédio, será que tem shopping? Não sei o que eu digo, eita, tu não foi para Manaus, tem que ir. Tá? Essa é a peruana mais amazonense que eu conheço. Olha o sotaque dela, tu, né? Ela já fala bem amazonês. Assim. Então, fala maninha aqui também? Mana. Fala sim. Então, assim, meu Peru, que está em meu coração, eu vou sempre para lá, eu adoro. Quem me segue sabe que eu amo meu país, mas minha segunda casa é Manaus, Brasil. Né? Ai, a gente quer ir também. Que minha amiga vai. Então, agora me deu uma curiosidade. Você chegou no Brasil, aí você foi trabalhar no interior, já foi trabalhar na área da ginecologia, ou você foi atuar como clínica geral? Eu atuei como clínica geral, depois eu vim, tudo, né? faz tudo, né? Tudologia. Né? Então, aí, eu e meu marido estávamos trabalhando lá, os dois médicos. Aí, depois eu vim para Manaus, eu fiz a residência aqui de ginecologia, me apaixonei, sempre eu fui apaixonada pela ginecologia, e no interior eu aprendi demais. Fazíamos tudo. Parto, cesárea, tudo. Víamos as coisas mais cabeludas, né? Então, literalmente. Assim, Então, assim, eu me apaixonei pela ginecologia e meu marido pela cirurgia, né? Mais ainda. Então, quando eu vim, eu fiquei apaixonada. Então, mas é interessante que no interior a gente faz tudo mesmo, né? Porque eu fico 1 semana por mês, eu fico em Tefé para fazer psiquiatria. Mas a gente acaba, vez ou outra, vendo que existe um problema
adjacente e a gente não tem como não tratar. Não tem como E assim, fugir. eu fui de saúde da família desde que eu formei. Eu passei 15 anos no serviço público. E essa vivência eu acho que é muito importante, Sandra, para a gente como especialista. Porque se você se torna especialista, mas você não tem tanta vivência de clínica geral, eu acredito que tem algumas coisas que não são tão simples ou fáceis e você não tem uma visão tão abrangente. Exato. Sem entrar em demérito para quem foi direto para uma especialidade. Mas dentro da ginecologia, você resolveu fazer sexologia. Mulher, tu é tarada, me conta. Como é que essa mulher... O que te atraiu tanto? Conta que tu gosta tanto de sexo assim. Eu acho que todas nós mulheres, no fundo do nosso coração, todas somos taradas. Todos gostamos de sexo. Tá? Para a felicidade dos maridos. Felicidade dos maridos, né? Então, assim... Quando eu fiz a ginecologia, por incrível que pareça, foi na pandemia. Foi na pandemia que uma amiga minha, que era propagandista, que é nossa amiga, que é a Marcela, ela me deu um curso de sexologia. Muito bom, por sinal. Muito bom, por sinal. Gente, era um curso que tinha módulos. E como estávamos na pandemia, eu comecei a seguir. Cara, me apaixonei de cara. Eu disse, é isso. Saúde sexual tem tudo a ver com nós, mulheres. E como eu estava fazendo, meu marido me mandou fazer um curso, Sandra, esse é tua cara, de ginecologia regenerativa, disse, pronto. Eu juntei os dois, que eu estou fazendo apoio em rejuvenescimento íntimo, né? Então, assim, eu achei maravilhoso a sexualidade feminina, a sexualidade humana em geral, é o mundo. E não só essa parte, assim, que a gente pode ver que é da parte de taradez, da parte de safadez, não. Agora a gente considera sexualidade parte da nossa saúde. E mais ainda das mulheres, gente. Mais ainda das mulheres. Temos muito tabu em nossa região genital. Eu tenho pacientes que nunca na vida nem se tocaram, nem viram a sua parte genital, não sabem nem onde está o clítoris. O que eu faço? Bato foto, abro a vulva, bato foto, mostro para elas, olha, esse é teu clítoris, esse é teu lábio maior, esse é teu lábio menor. Ah, doutora do céu! Digo, sabe onde tu faz xixi? Está aqui, eu bato a foto. Porque falta de informação e é tabu. É um tabu a gente se olhar, é um tabu a gente se tocar. Tá? Então, assim, agora já sabemos que é parte da fisioterapia pélvica. Muitas travas emocionais que as mulheres temos na sexualidade são resolvidas com terapias sexuais. Né? Então, é isso, mulheres. Vamos lá? Excelente. Me conta um pouquinho, assim, né? Vamos jogar para a menopausa, porque eu sou super interessada nesse assunto. Só tu. Né? O que muda na menopausa? Né? Porque todo mundo só fala do ressecamento vaginal. Além disso, o que muda e o que a gente pode usar como estratégia, que tu dá dica no teu consultório, para melhorar a sexualidade nessa fase? Porque a gente sabe que cai totalmente a libido, né? Certo. Ninguém tem vontade mesmo. Isso. Então, assim, como sempre, eu sou uma apaixonada pela menopausa. Como a uma amiga fala, Sandra, tu é a única mulher que quando chega uma mulher na menopausa, tu fica feliz. Eu fico feliz, porque assim, é um divisor de águas, tá? E é uma fase que a gente se encontra realmente. Por quê? Porque vai te dar o start. Olha, libido, falou, te dá o start de coisas que você nunca viu na vida, nunca nem precisou dar um start. Você vai começar a ver de outro olhar tua parte genital. E falando da libido, a maioria das vezes da libido não é um tanto de libido hormonal na maior parte das vezes. A gente associa muito a libido com a testosterona. Eu concordo, porém, tem milhões de fatores quando aquela mulher chega no climatério para atingir a libido, a falta de libido. E uma delas é a região genital, que ela começa não só a secar e a atrofiar externamente. Gente, nossa vagina é como um elástico. Que quando você tem 20 anos, gente, é uma sanfona quando você tem relação sexual. Tira e estica. Lubrifica, que é uma beleza. Tá? Quando você chega a partir dos 40, esse elástico começa a reduzir. E nossa vagina começa a encurtar. E nossa vagina começa a afinar. Então, muitos dos problemas da libido, quando eu falo com meus pacientes, começamos a falar, a trava está na região genital.
paciente não quer ter relação porque dói. A paciente não quer ter relação porque tem atrito. E, ultimamente, eu estou fazendo uma enquete, até falei com meu marido, eu vou fazer um trabalho. Por quê? Porque os maridos sentem. Gente, pergunte, qualquer mulher que está me escutando, que tem mais de 50 anos, tem relação sexual, pergunte para seu marido se sentiu alguma diferença. Tem maridos que têm fissuras no glande por conta de nossa secura vaginal. E eles não falam. Quando eu faço tratamento, depois que eu faço tratamento, eu pergunto aos maridos quando alguns vão. Eu adoro que o marido vai. Eu adoro. Porque depois, quando eu falo, o marido tem muitos. E na maioria fala, verdade, doutora. Eu até pensei que eu estava doente. Porque tinham nas rachaduras, pensava que era fungo, pensava que era dermatite, pensava que era alguma doença, e eles não falam. O homem tem maior tabu que a gente. Mais ainda. Mais ainda. E eles têm medo de ter doença e de passar para você. Ainda mais aqueles que pulam a cerca, têm medo. Aí eles mesmos se tratam. Então, assim, é uma situação muito complicada da região genital. E a outra coisa, né, que o gatilho da mulher para ter sexo não só é a parte genital. A gente, como mulher moderna, temos milhões de foquinhos quando você vai ter relação sexual. Você está pensando no rancho que vai comprar, você está pensando no filho, no cachorro, quem vai... Gente, é milhões de foquinhos. O homem não, por isso que fala... Tem milhões de mulheres que falam, gente, eu tenho sexo só porque, puxa, passou um mês e meu marido tá me procurando e eu tenho que dar. Então, assim, é uma realidade que a gente tem que mudar. A gente tem que ter relação, não quantidade, qualidade e com prazer. E temos que procurar, a partir dos 35, 40 anos, eu recomendo a todas as mulheres, hidratante vaginal, hidratante de ácido hialurônico e lubrificante sempre quando tem relação, para evitar esses problemas. Para as que querem uma coisa ainda mais melhorada, tem as novas tecnologias, tem o laser, né? Tem a radiofrequência, tem o ultrassom microfocado, mas aquelas dicas básicas, hidratante, gente. A nossa pepeca perde água, infelizmente. E a única forma é dar água. Né? Hidratar e lubrificar na hora do sexo. E esse hidratante vaginal, à base de ácido hialurônico, as mulheres achavam, a maioria dos pacientes chegam lá no consultório também, elas acham que ácido hialurônico só para o rosto. Aí eu falei, assim como tu hidrata teu rosto toda noite, você vai hidratar sua vagina também. Exato. E como é que funciona a questão do laser? Por exemplo, qual é a indicação de fazer o laser? E, assim, por que a pessoa procura e ela acaba descobrindo que ela precisa desse laser? Bom, as tecnologias de energia, eu trabalho com radiofrequência, mas eu já fui nos cursos com laser, ultrassom. Faz o laser, né, Mari? Não, eu faço a radiofrequência também. Faz a radiofrequência também. A radiofrequência, ela é uma tecnologia de temperatura. Né? De temperatura que ela atinge a mucosa e ela vai renovar o colágeno, vai renovar a elastina. Porque assim... Mas faz o quê? Faz tipo um peeling, é? Não, a gente tem que entender que nós temos um assoalho pélvico. Não só assoalho pélvico... Não, mas eu digo assim, como é que a radiofrequência atua? Ela faz uma formação de novo colágeno. Ela estimula aquela musculatura que tu tá fragilizado, porque quando você chega na menopausa, toda a musculatura do nosso assoalho pélvico, infelizmente, ela é monitorizada por hormônios. Sim. E nossa uretra, que muita mulher acha normal perder urina, pelo menos uma gotinha, não é normal, gente. Não é normal. Toda a uretra, ela está circulada por músculos. E esses músculos vão fragilizando. Aí uma paciente uma vez falou, não, mas isso é para mulheres que têm muito filho. Negativo, senhora. Negativo. Somos todas. Em algum momento, todas as mulheres têm incontinência urinária, por mais leve que seja. Aí, quando você vai falando, sim, quando eu espirro algumas vezes, quando eu tosso esse é um sinal. Tá? E aí vem entrar a fisioterapia pélvica. Eu sou apaixonada por essa linha de fisioterapia. Eu tenho as fisioterapeutas, minhas amigas que trabalham com elas. Fisioterapia pélvica é um lindo caminho para todas as mulheres, né? Inclusive, você que está aqui nos assistindo, deixa o teu like e volta alguns episódios e procura que nós fizemos uma entrevista maravilhosa com a doutora Bárbara Tramujas, falando exatamente sobre esse tema, a fisioterapia pélvica. Então, são exercícios que não é pompoarismo, não é você fazer qualquer exercício que você vê no YouTube em casa, é realmente uma técnica
que você vai desenvolver, você vai malhar a pepeca. Exato. E aí você vai fazer essa malhação e você vai fazer essa hidratação. Então, tu imagina, tu vai hidratar, tu vai malhar. O negócio vai melhorar, minha irmã. Vai. Se Tá, não melhorar... Você falando aqui sobre essa tua paciente que chega, você tem uma equipe hoje que te suporta em psicólogos, fisioterapeutas? Como é que você abraça essa paciente que busca teu apoio no consultório? Isso. Normalmente, quando os pacientes vão, porque eu trabalho com LED, trabalho com a parte de radiofrequência, então, quando elas já vão focalizadas, e é impressionante, porque elas já vão focalizadas, porque já vão com secura, porque eu falo muito no Instagram de secura, de incontinência, então elas já vão focalizadas com isso. O que eu faço? Eu sempre faço multidisciplinar. Gente, a gente não pode actuar sozinho, né? Exato. Então, temos que ser multidisciplinar. Já não estamos naquele tempo que o médico ficava sozinho com o paciente, queria fazer tudo. Então, eu já sou sincera. Quando o paciente tem alguma doença crônica, mando para o endócrino, nutricionista, tem necessidade, depois de fazer o tratamento comigo, eu já encaixo com a fisioterapeuta pélvica. E, lógico, quando os pacientes têm muita parte psicológica, eu já tenho também em caminho aquelas pacientes que têm vaginismo, que têm alguma trava emocional muito forte, que nem a conversa pode melhorar, então eu mando para o psiquiatra, psicólogo. A gente tem que ser multidisciplinar. É a única forma de abranger tudo, né, de forma adequada. E porque é uma fase muito, muito complicada. Na verdade, Sandra, assim como psiquiatra, né, 85% do meu público é feminino. E eu trato muitas mulheres que a gente, quando vai começar a trabalhar os conteúdos, a grande maioria delas sofreram algum aliciamento ou abuso sexual na infância ou na adolescência. Isso é muito comum na nossa região. E a gente percebe que depois dessa situação, muitas delas, né, não todas, mas muitas delas vão desenvolver uma dificuldade de serem tocadas, de se tocarem, de serem tocadas, de ter um relacionamento saudável com o marido. Sempre também muitos tabus em relação à questão da religiosidade. Nós trouxemos, hoje está sendo assim, parece que um conjunto, né? Você que está nos assistindo, assista o episódio que a apóstola Esther Amazonas falou sobre sexo para crentes. Então, exatamente isso. Não é porque você tem uma religião ou você tem algum temor, né, de estar pecando diante de Deus, que você vai deixar de se satisfazer e satisfazer seu marido dentro do seu casamento com todas as possibilidades que a apóstola deixou bem claro aqui pra gente, que mulher crente faz muito amor e isso é de Deus na vida dela. É verdade. E Então, assim, quando a gente tem essas situações no consultório, a gente tem um problema sério hoje na psiquiatria. A principal classe de medicamentos que trata as situações de ansiedade, elas têm redução da libido. Sim. Então, o médico ele precisa estar muito habilitado e muito conhecedor desses efeitos colaterais, porque senão a mulher vai lá tratar por esse problema e ele acaba mesmo fazendo uma medicação que vai tirar mais ainda a libido. Então, a minha pergunta, né, diante desse contexto todo que eu falei para ti, é o seguinte: quando você percebe, porque sexo está na cabeça também, sim, que o problema da mulher está muito ligada a travas, a crenças que ela tem, como é que você vai abordar para ela ir para o psicólogo, para ela ir para o psiquiatra, se ela foi ali muitas vezes por outro motivo, se ela vai te dizer que ela não é doida, que ela não vai precisar falar com ninguém? Como é que você percebe essa situação e como as pessoas reagem diante disso? Sim, e justamente eu estava lembrando, porque quando eu faço a radiofrequência, são mais ou menos 40, 30 minutos que a gente fica, e eu estava falando até com minha filha, acho que eu vou fazer um livro, porque tem cada história tenebrosa, cada história sinistra, que você nem pensa que elas te contam a propósito dos aliciamentos, dos estupros, né? E, assim, coisas absurdas que as pacientes têm como trava emocional. Justamente o outro dia, estava com uma paciente que me contou que ela tinha sido abusada por 2 irmãos. E ela já tem uma família. Então, imagina essa cabeça, porque ela não podia ter uma relação sexual muito saudável, né? O marido procurava e a libido estava
para baixo. Então, assim, e essas e outras, meu Deus, eu fico, tem vezes, chego em casa, eu faço uma oração e fico assim, muitas vezes, assim, saem minhas lágrimas de que tanta mulher sofre dessas coisas, né, a estas alturas do campeonato, em pleno século XXI, né? Então, nesse percurso do tratamento, eu sempre falo que o psiquiatra e o psicólogo, porque eu tenho amigos psiquiatras e psicólogos, falo para elas, o psiquiatra e psicólogo pode servir para você como uma parte observadora, um extra. É melhor na pessoa que está fora de teu entorno para te dar uma melhor visão do que você tem e uma ajuda. Tá? Perfeito. E sempre falo para as pacientes que o tratamento... Não, quando elas falam, mas eu não quero ser dependente da medicação. Digo, mas ela vai te orientar e a gente vamos indo juntas para tirar, porque você não vai ficar dependente. Então, a gente vai vendo tua melhora com outras situações. Fisioterapia, pélvica, você vem aqui comigo, vai com o psiquiatra, psicólogo, então é todo um conjunto. Ressignificar o trauma, né? Exato, né? Então, a gente vai vendo, vai amadurecendo. Tem muitas mulheres que a gente vê que não saem do fundo do poço. A gente tem que dar uma mão, dar duas, dar três, mas tem que, pelo menos, ajudar ela a que sua situação melhore onde ela está, né? É muito complicado. Perfeito. Exatamente. E saindo um pouco entre a mulher e o homem, né? Porque tu tens pacientes homossexuais que procuram, né? Porque a sexualidade, né? Principalmente entre duas mulheres, assim, tem muitas mulheres que chegam até mim perguntando sobre até doenças sexualmente transmissíveis, se pode pegar. Sim. E também tem aquela mulher que não tem parceiro. Aquela que se conhece, se toca, se masturba e muitas vezes é feliz daquela forma. Sim. Não tenho um parceiro, não tenho uma relação com penetração, mas eu me toco. E eu tava vendo essas vulvas, né? Muito interessante as isso vulvas que eu da ia Sandra. falar. Essa era a próxima. Aí, o que eu te pergunto, assim, mostrando assim para as nossas ouvintes aqui, qual é o melhor toque, onde elas devem pegar, qual é a zona erógena delas, até para algumas que não se tocam ainda, conhecer seu próprio corpo. Sim. Então mostra aí, Sandra, pra gente. Eu acho que primeiro, só queria né? adicionar nessa pergunta para quando tu for mostrar os moldes, mostrar os tipos de vulva que tem, porque tem muita mulher que também, por exemplo, vê aquela que é mais aberta, em estilo de flor, fala assim, mas eu tenho vergonha, né? Tem aquele tabu. O que pode fazer para melhorar? Então já aproveito para falar isso, por favor. Vamos por parte. Eu achei interessante, Mariana, aquela situação da homossexualidade. Eu tenho muita paciente que é lésbica, muita paciente lésbica. Tenho pacientes que fazem homenagem, tá? Tenho pacientes trisal. Então, eu tenho que ter toda essa abrangência. Por quê? Porque todo mundo tem que se cuidar em geral, como eu falo para todo mundo. Aqui, todo mundo, quando entra, é mulher. Então, eu vejo desde o meu ponto de vista ginecologista, eu falo, tem que se cuidar. Não interessa a orientação sexual, você tem que se cuidar. E isso é muito interessante porque um dia desses uma paciente chegou e estava com uma certa doença, né? E eu conheço ela faz muito tempo e tratando. E depois ela me falou que ela era um trisal. Então, eu digo, pronto. Então, trisal, quatrisal, todo mundo tem que tomar. Então, assim, tem que se cuidar todo mundo. Tá? Então, o cuidado é o mesmo. Eu não faço diferenciação nisso. Para mim, é mulher. Agora, com respeito à masturbação, eu tenho uma situação que, com minha equipe aí do consultório, falávamos um dia, o que a gente faz para melhorar isso? Porque tinha mulheres que, quando chegava, eu falava de masturbação e elas falavam, doutora, eu tenho vergonha de comprar um vibrador. Eu não posso ir em uma loja, nem no site, porque vai que meu filho veja, vai que meu marido pegue Tá, então pronto. Agora, a gente tem no consultório, tá, uma linha que é maromba e sua preciosa. Então, como a gente tem essa hora, né, quando a paciente ela já sabe, né, sai do consultório, minha secretária já tem milhões de vibradores, desde os mais basiquinhos até os mais complicadinhos, tá? Ela já tem, e a paciente ela vai. Antes disso, eu já dou as orientações do caso. Para aquela paciente que nunca se tocou, gente, não só é o clitóris. Todos nós somos um campo magnético. Desde a orelha. Então, o que eu recomendo? Você toma banho, tá? Vai no banheiro, tá?
Pegue o sabonete. Lógico, você vai estar sozinha primeiro, né? Que a gente primeiro tem que se conhecer nós mesmos. Pegue sua orelhinha, bem delicada. Se quiser colocar uma musiquinha, pode colocar. Pegue sua orelhinha, vai descendo pelo pescoço. Pegue seus mamilos, porque os mamilos são um ponto importante, um campo magnético de sensibilidade. Isso. Você vai pegando o umbigo. Muitas vezes a gente não tem muito no umbigo. O umbigo, a cintura, vai nas pernas, vai tudo. No final, pegue sua parte genital. O que eu sempre recomendo? Quando você vai pegar sua parte genital, não vai direto no clitóris, gente. Essa é a cereja do bolo, tá? Você vai primeiro, tá? Se você usa um lubrificante, eu sempre indico para deitar, que essa região tem que dar uma atenção especial. Pegue o lubrificante, vai nos lábios, vai primeiro, lábios maiores, lábios menores, tá? E em seguida, no final, na cereja do bolo, vai pegar no seu amiguinho, no seu clitóris, que na verdade é esse tamanho, é o tamanho original, tá? Aí você vai pegar o glande do clitóris, vai pegar. E se você tem um vibrador, é muito mais fácil. Sim, muito mais fácil, porque quando você coloca o vibrador, não precisa penetrar. Você só coloca em cima. Gente, teu clitóris é teu amiguinho, ele te pede. Agiliza, gente, agiliza. Ele vai pedir para agilizar até você chegar no orgasmo. É impressionante. Sempre dá certo. Meus pacientes voltam e dizem, doutora, deu certo. Tá bom, tá certo. Tá? Agora, tem algumas pacientes, quando tem parceiro, o que eu falo para as pacientes? Que elas nunca se tocaram. Tem que fazer a terapia de dessensibilização. A primeira tem que ser pelo menos uma semana, os dois peladinhos, juntos, e fazer o mesmo que você fez, vai fazer no marido e o marido vai fazer para ti. Então, ele vai ir tocando e você vai tocando ele. Porque a gente não tem que esquecer do outro lado, que também tem sentimento, também tem sensibilidade e também sofre junto com a gente quando a gente está de mal com o sexo. Então, você vai tocando sem penetração. Tá? Sem penetração. Você vai tocando tudo ele com um gelzinho, pode ser com algum óleo, uma massagem. Né? Uma massagem. Gente, é fabuloso, é espetacular. Tá? Depois disso, se você quiser ter penetração nas próximas semanas, aí você vai tentando, né? Vai vendo como vai. Dá muito certo. Tem pacientes que têm ejaculação precoce. É impressionante. É muito bom. É interessante tu falando, porque a gente tem mais ou menos algumas técnicas, né, que a gente usa em consultório para casal. Uhum. E quando a gente vai fazer processos de reintegração desse casal, né, a gente pede para eles interromperem mesmo qualquer contato, né, assim mais íntimo, e vão começar a namorar. Então, primeiro, vão marcar encontro, mesmo dormindo junto, né? Vão marcar encontro. É sério. Então, tipo assim, vai sair sem as crianças, só eles dois. E naquele dia, eles vão só pegar na mão. Aí depois, no próximo encontro, eles vão começar a se beijar. Tipo, se agarrar dentro do carro, mas só de beijinho. E a gente trabalha o casal para, mesmo que eles queiram ir mais além, eles não fazerem isso. E aí tem a sequência até chegar, Sim. Depois de 10 encontros, né? No último encontro é que tem um encontro que vai fazer o sexo total. Eu nunca vi ninguém chegar no 10º. E sobre as vulvas, né? Ai, vamos lá, né? Não, até o quarto, quinto. Existe periquita bonita? Existe periquita bonita? A minha Periquita bonita e a tua é periquita feia? é. Mariana, eu tô bonita, periquita incomodada feia. que tu para de falar pro lado do microfone, depois o pessoal do Spotify não vai ouvir. Não, porque tem umas perguntas que a gente não pode falar aqui. Gente, quando eu comecei a comprar meus moldes de vulva, todo mundo que entrava era um ponto turístico, né? De onde estava tudo. Porque só são 3, eu tenho um monte. Aí, quando chegava, não, essa não é minha, essa é minha. Gente, é igual que o rosto. Todo mundo tem diferente. E todo mundo tem sua particularidade. O que todo mundo tem é clitóris, lábios maiores, lábios menores. O resto são características próprias de vocês. Então, eu tenho pacientes. Não existe vulva bonita nem feia. Existe vulva tua. Né? Por quê? Eu tenho pacientes, por exemplo, que tem um lábio grandão, que eu, quando vou fazer o preventivo, eu digo, está incomodada? Incomoda alguma coisa? Não. Então, é isso. Se ela se incomoda,
pode procurar fazer alguma coisa de estética. Mas se ela não se incomoda, gente, e ela é feliz assim, perfeito, essa é sua vulva. Cada um tem que aceitar sua vulva como é. Por isso que é importante bater, eu sempre falo isso, vai ver esse seu segundo rosto, vai lá e veja como ele é. Olha, esse é o rosto, tem cabelo, igual que lá em cima, tem boca, né? Tem lábio, né? E tem um olho invisível, que é um olho aqui que vê tudo, né? Que ele sente e vê tudo, tá aqui, tá? Então, assim, temos que conhecer, né? Então, cada uma tem sua característica, né? E por isso que eu faço questão de sempre quando eu faço algum procedimento, e mesmo que não faço, eu falo para os pacientes, quer que bata uma foto? Aí eu bato, lógico, eu apago, né, gente? Imagine meu celular com tanta pepeca. Eu passo para baixo. Meu Deus, disse, caramba, eu nunca tinha visto assim. Aí ela tá muito feia, doutora. Eu digo, não é feia, tá assim, essa é tua, né? Então, assim, igual, quando eu faço o preventivo, bato a foto do colo. Meu Deus, doutor, eu pensei que eu tinha para ver o ovário. Tem gente que pensa que quando você coloca o espéculo, você vai ver um tubo até o estômago, né? Não dá. Então, assim, são falta, às vezes, de informação. E por incrível que pareça, né, tem mulheres que, às vezes, até agora, eu tenho minhas enfermeiras lá na maternidade, quando eu comecei a fazer o Instagram, uma delas veio e me abraçou e me disse, doutora, agora que eu sei aonde está meu clitóris. Porque como minha vulva é gordinha, não dava para encontrar. E eu abri bem para poder ver e vi. Agora eu vi. Eu sei aonde está esse pequenininho. Então é isso. Rapaz, eu só sei dizer uma coisa. É tanta da mulher que vai pegar a câmera de selfie para tirar foto da Não, e a outra situação também é o escurecimento da vulva é uma das coisas que as mulheres mais se incomodam. O escurecimento. Mas eu não entendo isso. Uma vez eu fui na ginecologista, eu já tenho 3 filhos, já tenho quase 50 anos. Ela disse, Ale, olha, essa tua área já tá ficando um pouquinho mais escura, tu quer dar uma clareada? Eu digo, mana, pra quê? Aí ela disse, não, porque se incomoda muita gente, não sei o que, não sei o que. Eu disse, não, mas não me incomoda, não. Ah, exatamente. Aí o que acontece? Aí o que acontece? Às vezes eu fico me perguntando, será que o problema da pessoa... Que eu fiquei impressionada com a pergunta, entendeu? Aí eu fiquei me perguntando, eu falei, será que o problema da pessoa é com escurecimento? Ou será que o problema da pessoa é com outras coisas? Porque eu sou psiquiatra, né? Eu vou logo atrás da causa. Uhum. Ou será que o problema é com outras coisas e ela fica se incomodando com aquele esclarecimento que pra mim não faz diferença nenhuma, porque o bicho tá igualzinho. Na verdade, a gente não pode nem comentar. Quando a gente examina a paciente, a gente vai comentar se a gente vê alguma alteração, uma patologia, uma doença. Mas... eu não posso induzir ela a uma coisa que talvez ela não tenha queixa. Então, quando se queixa, eu dou a minha opinião. Doutora, meus pequenos lábios são muito grandes. Quando eu vou examinar, eu preciso de uma cirurgia. Aí, o que você acha? Eu falo, olha, aqui na minha opinião, não precisa, mas o que te incomoda, você faz. É isso, mas eu acho interessante porque... nesse caso específico, né? Porque ela até queria me dar o procedimento gratuito, porque é uma amiga minha. E aí eu falei, eu vou perder tempo com um negócio desse. Mas se tivesse uma mancha na cara, eu já tinha feito. Mas no restante do corpo, não tá nem, no meu ponto de vista, não era nem uma coisa extraordinária, entendeu? Mas eu fico pensando quantas pessoas, elas criam um problema onde não existe. Porque você ter, por exemplo, uma queda de libido, eu acho uma coisa muito importante. Você ter uma alteração que te impede de fazer alguma coisa, como vergonha dos grandes lábios, entendeu? Mas só que a gente sempre precisa ir atrás da raiz do porquê que aquela pessoa tem aquilo. Então, a pessoa está com a falta da libido. Aí ela vai e ela começa a ir em busca de coisas e quando vai olhar, tem a mulher abusada lá atrás. Se ela não superar o abuso, ela não sai daquele quadro. Ela maquia aquilo, exato, mas de vez em quando vai voltar. Eu amei, Sandra, que você falou. Eu mando para o psicólogo, tenho uma equipe de fisioterapia, mando para o psiquiatra. Por quê? Porque sexo, ele envolve o corpo todo. Se o cabelo da mulher estiver feio, ela vai estar com vergonha de transar com o cabelo sujo, que quando o marido for pegar, a raiz está oleosa e o marido está nem ligando pro cabelo. E tem que tirar menino da cama também, né? Uma das coisas que eles falam. Tira menino do quarto, porque isso tudo atrapalha o casal. São pequenas coisas. Que a gente vai descobrindo da rotina. Não, isso é muito interessante. Por exemplo, assim, às vezes, em mulheres, eu vou investigar a vida da pessoa, aí a criança dorme com a mãe e com o pai, já tem, sei lá, 6, 7, 8 anos de idade.
Aí eu disse assim, mana, e aí a tua vida? Não, a gente dá um jeitinho. Eu falo, não tem jeitinho, não. Não tem jeito. Vai chorar a não. primeira noite, segunda, terceira semana, segunda semana não chora mais, não. É verdade. E tem ninguém vários morre de gatilhos, chorar, né? Pois é. As crianças não Doutora Sandra, morrem de chorar. você trouxe muita paciente que chega no teu consultório que não tem conhecimentos básicos sobre sexualidade. E, assim, é muito estranho perceber que num mundo que nós vivemos com tanta informação, isso ainda é tão comum. O que a senhora pode nos falar sobre isso? Bom, eu acho que, assim, nós como mulheres, atualmente, parece que alcançamos muitas coisas, né? Como mulheres modernas. Mas se tu vê toda a situação, ainda falta muito, muito, tá? Por quê? Porque eu sempre falo com as pacientes, nós, mulheres modernas, trabalhamos, né? Estudamos, mas ainda, quando tu chega em casa, ainda tu tem que cozinhar, tem que ver os filhos, né? Então, essa bagagem de status de ama de casa ainda não saiu completamente, ou não saiu de uma forma adequada, entendeu? Ainda tem família que, quando a mulher trabalha, estuda, chega cansada, o marido senta e está esperando que a mulher faça comida, né? Está esperando que... Não é uma coisa dividida, né? Não, olha, tu trabalha, eu também trabalho, gente. Eu também fico cansada. Eu também faço plantão, né? Então, assim, tem que ser uma coisa... Ainda não conseguimos, né, esse status. Eu acho, não conseguimos esse status. As mulheres modernas não conseguimos esse status. E ainda mais, tem algumas mulheres que, além de trabalhar em um lugar, trabalham em 2, 3 lugares. Gente, que mulher vai chegar em casa com uma libido? E tá animada. Mas eu não me refiro nem só à libido, ao chegar em casa. Eu me refiro, assim, de uma mulher em pleno século XXI, muitas vezes, chegar no teu consultório e não se conhecer, não saber, não ter noções básicas ainda. Certo. Como é que tá isso no teu dia a dia? Meu dia a dia é uma coisa meio, assim, apavorante, tem vezes, porque eu fico pensando, porque eu, quando a paciente chega, eu tenho 1 hora de consulta. 1 hora, eu respeito 60 minutos da paciente, essa é a hora dela, e eu pego, quando eu vejo que alguma coisa não está certa, pego tudo e fico impressionada. Eu acredito que é a falta de informação até agora dessa área, então ainda existe muito tabu com respeito a nós mulheres, entendeu? Existe muito tabu. E todas nós concordamos. Existe muito tabu. Mas né? sabe o que eu percebo também? É que, por mais que tenha muita informação na internet, seja muito acessível, muitas vezes eu acho que as mães, elas têm vergonha de conversar com as filhas. A filha tá ficando mocinha, tá tendo peitinho, tá começando a ter pelos na área pubiana, né? Mas... as mães, como aquilo é um tabu para ela também não conversa com a filha, não explica para a filha. A gente vê que muitas vezes existe um viés de sexualidade se iniciando de uma forma deturpada, de muitas crenças que vão... por exemplo, as meninas, elas veem muito aquela imagem do Instagram, do Facebook... de mulheres muito sensuais. Sim. Então, ela começa a acreditar que se ela não tem aquele padrão de sensualidade, ela não vai ter uma boa sexualidade, que ninguém vai se atrair por ela. Então, o sexo se resume a uma imagem. Quando a gente... que pelo menos eu, né? Que eu acho que eu sou a mais velha das meninas. Então, quando eu era menina, tinha muito playboy, né? E aí, a gente falava muito que os meninos viam, mas as meninas nem tanto. Só que hoje em dia... você não tem revista para homens, mas você tem mulheres disponíveis em cardápio o tempo todo, em qualquer rede social que você abra, de uma forma explícita, muitas vezes, onde aquela atração sexual se resume em a mulher literalmente está mostrando o rabo, está com os peitos de fora. E qual é a formação que a menina começa a criar do sexo? De que eu só vou ser atraente se eu tiver aqueles atributos. Senão, eu não tenho o mesmo valor. E eu acho que, nesse ponto, a pessoa já começa a ter vergonha. Porque como é que ela vai ter intimidade que ela não tem um peitão, ela não tem um bundão, ela não é sarada, ela não é marada, ela não é loura, ela não é magra. Então, começa uma série
de dificuldades na sexualidade. Porque ela não tem o padrão que o não é aquele mundo padrão de está beleza, vendendo. né? E aquelas que têm, Depois. procuram e chegam, que são muito já mudadas, assim, tem muitas plásticas, lipos e querem chegar, elas são as principais mulheres que têm problemas na parte de sexualidade. É impressionante, porque elas buscam... Elas buscam uma perfeição que não existe. Busca agradar o outro, né? Mas eu acho que o resumo de tudo é a falta de informação verdadeira. Total. Tá? Perfeito. Temos uma falta de informação verdadeira sobre nós. Então, assim, eu justo estava lembrando que o Instagram, porque quando eu faço meus reels, eu faço muito reels mostrando as partes, tudo. Várias vezes cancelou meus reels. Aí eu entrei com recurso e eles entenderam que eu estava mostrando e aí eles renovaram de novo. Impressionante. Então, porque, assim, as redes sociais estão envolvidas com muita informação muito distorcionada, né? Distorcida. Muito né? distorcida. Muito distorcida. Então, assim, aí a gente explicou tudo, que eu era ginecologista, que eu fazia trabalho e tudo isso. Aí que era moldes, que não era vulva de verdade, que era só para mostrar. Ah, tá bom. Aí eles resolveram tudo e tudo está andando de maneira correta. Então, assim, falta de informação correta de como é nosso corpo, de como funciona nosso corpo, né? Eu concordo contigo de falar da sensualidade que está sendo muito, muito obstaculizante para as adolescentes. Eu tenho adolescentes que quando chegam, elas sabem de tudo, mas não sabem como é a menstruação, né? Não sabem de onde sai o sangue, de onde sai o xixi. Sim. Então, eu explico tudo direitinho. Elas estão todas emperiquitadas, como chamam, né? Não sabe, Maduras. Maduras, né? Mas quando tu vai perguntar aonde está o clitóris, tá igual que aquela pergunta. O que doutora, não sei, o que é o clitóris? Aí eu tiro tudinho, mostro para elas tudo, mostro para elas os absorventes, mostro para elas camisinha, mostro para elas camisinha feminina, mas tudo. A mãe fica horrorizada. Ai, doutora, ela não tem... Ela tem que saber. Mas com que idade verdadeira. você acha que seria interessante Informação verdadeira. a mãe ter uma consulta como essa? Porque não é todo ginecologista. Muitas mães dizem assim, vou levar minha filha no ginecologista. Mas não é todo ginecologista que vai ter esse preparo, que vai dar essa aula, que vai fazer essa introdução. Então, com que idade você acha que a mãe deveria levar a menina para começar a conhecer as diferentes nuances da sexualidade? Então, assim, eu sempre falo, quando as mães sempre me falam, doutora, eu posso trazer minha filha? Então, eu digo, quando a paciente, quando a mulher, quando a menina já está, você vê que está crescendo o peitinho, está crescendo os pelinhos, mesmo que ela não menstrua, é uma boa hora. Por quê? Porque ela já vai saber muita coisa da escola, das redes sociais. Então, essa é uma boa hora para você mostrar como é realmente o corpo dela, o que vai fazer, o que pode acontecer se ela tem uma relação sexual, como é a menstruação, então tudo, como vai ser sua higiene, é uma boa hora. Então, sinais quando tem um peitinho, pelinhos, está vendo que está mudando alguma coisa, já pode levar. Eu estou perguntando isso porque a Natália, a minha filha, né, ela tem 10 anos e ela já começou a ter essa fase, né? Então, eu acho, às vezes, hoje as coisas acontecendo muito cedo. Sim. Né? Eu tive minha primeira menarca aos 12, mas eu vejo hoje meninas no consultório que já começaram com 11, com 10 anos. Com 9, amiga. Pois ainda não peguei. Eu já tive peguei, paciente de interior grávida aos 9, mas eu não vi assim no consultório. Né, o consultório particular, às vezes, é um pouco mais elitizado. Eu ainda não tive contato com essa situação. Mas o que me interessa saber é se a criança com 10 anos, que para mim ainda é uma criança, ela, assim, simplesmente pelo fato da idade, estaria muito cedo? Não, não estaria cedo, porque assim, a informação que ela vai receber é uma informação... fidedigna de uma profissional, né? E ela vai saber aonde que está, ela vai ter essa, como se diz, essa curiosidade. E por incrível que pareça, eu tenho pacientes adolescentes que eu falo, olha, eu dou meu número pessoal, meu marido disse, você é louca, mas todas as minhas pacientes têm meu número pessoal. Então eu dou para as meninas e depois que eu explico, tia,
eu queria que você me explique do absorvente. Então, assim, é uma questão de que você vai explicar de uma forma verdadeira, tá? Uma situação que vai acontecer e que pode acontecer em qualquer momento. Né? E outra, se é para ela se informar com a coleguinha, nada melhor do que ter acesso a uma profissional qualificada. Eu acho isso sensacional. Mais do que isso, esse tempo de 1 hora, de 40 minutos para explicar para o paciente, para aquela adolescente, o que ela precisa saber, faz toda a diferença. Faz diferença. E também a educação, né? Quer dizer, talvez crianças devidamente educadas possam impedir pessoas mal intencionadas. Exato. Né? E também tem a questão da gravidez precoce, né? Exatamente. E a gente, assim, quando eu era, na época, eu sou da época da Barça da Mirador, né, gente? Então, a gente tinha uma coleção em casa chamada Amar, volume 1 e 2. E, assim, foi muito interessante nesse processo que eu passei. Eu sempre fui muito curiosa, sempre gostei muito de estudar. É um vício que eu tenho. E aí, eu gostava de estudar porque mostrava realmente, assim, ensinava tudo. E a minha mãe, por mais que ela não fosse uma pessoa que tivesse uma faculdade, uma universidade, ela sempre explicou as coisas pra gente de uma forma muito clara, assim como a mãe dela já tinha feito com ela. Então, mesmo ela sendo de uma geração, né, bem mais antiga, hoje minha mãe já tem 70 anos, ela já tinha essa visão de que nós, mulheres, como mães, devemos conversar com as filhas. E eu acho isso muito interessante, porque as mães têm vergonha, falam mesmo no consultório, que não sabe como vai falar com a filha daquilo. E muitas vezes, quando ela quer falar com a filha, eu já atendi a filha já está até vida sexual e ela nem sonha que isso já está acontecendo. Exato. E isso é um problema. Verdade, isso é uma grande Agora tá tão bom que eu não tô com nem vontade de acabar o programa. Eu tenho uma pergunta só, final. Então faz a última pergunta que a gente precisa encerrar. É muito importante falar sobre o sexo anal. Eu acho importante, né? E assim, qual as dicas que você pode dar, principalmente relacionado à higiene, o uso de camisinha para as mulheres que praticam sexo anal? Sim. Bom, o sexo anal, a gente sabe que o ânus, ele não é proporcionado de elasticidade como da vagina. Então, ele tem que ser lubrificado. Tem que ser lubrificado, muita lubrificação. Gente, é muita lubrificação. Então, lubrificante à base de água é o que se recomenda colocar no ânus, tá? E antes da penetração, uso de camisinha, com certeza. Tá? Mas eu tenho duas flores diferentes. São 2 flores diferentes, mas eu tenho pacientes que não usam camisinha. Tudo bem. Mas tem que usar o lubrificante, tá? Quando termina a relação, se ela não usou camisinha e o parceiro ejaculou dentro do ânus, tem que fazer uma limpeza também. E sempre, o meu amigo proctologista falou, tem que limpar com lencinho ou lavar. Não pode passar papel higiênico, gente, que o papel higiênico fica com fissura no ânus, tá? Inclusive na vagina. Por isso, não se recomenda já o papel higiênico. Se você usa, é só para dar palmadinhas, tá? Então, e no ânus é a mesma situação. Você tem que lavar depois, secar bem, não deixe úmido. Não tenho como lavar. Lencinho umedecido. Lencinho, limpa bem e seca. Não pode deixar úmido. Essa é uma região, até às vezes, muito mais sensível, tá? Quando fica úmida que a vagina. Fica com muita fissurinha se você deixa com úmida, tá? Então, excelente. Doutora, excelente. Pra gente encerrar, né? A reflexão que fica aqui é o seguinte, a gente estava... Se a mulher não sabe onde é o clitóris, imagina o homem. Imagina o homem. Doutora, mostra para esses homens que nos assistem, por favor, pra gente encerrar. Lindo, mostra esse lindo. Gente, eu costumo dizer que não sou pênis, é o pênis da mulher, porque esse, embriologicamente sabemos... É o pênis pequenininho. Pequenininho, né? Porque a gente, em algum momento, embriologicamente, somos assexuados. Então, a gente se divide em homem e mulher, tá? E aí, a gente evolui para o clitóris e eles para o pênis. Então, eles são mini pênis. E, por incrível que pareça, tem mais terminações nervosas que o mesmo pênis, gente. Então, ele tem mais terminações nervosas que o pênis masculino. Então, ele só serve para prazer. Então, já pensaram, né? O homem serve para urinar e para ter sexo. Para nós, não. Mas para nós é só para prazer. Não tem mais função que essa. Deus é maravilhoso. Ele tinha que compensar a gente de alguma forma, né, doutora? É menstruação, é parto, não é gravidez. Esse aqui é o tamanho do clitóris, né? E ele não envelhece, gente. Você pode ter 80 anos, ter o mesmo clitóris,
do tamanho. Não precisa levantar, né? Não, Igual o homem. O homem que tem que ter trabalho de levantar, não né? precisa fazer cirurgia no clitóris, pelo amor de Deus. Algumas querem fazer cirurgia. Para diminuir clitóris, não faça clitóris. isso. São outros fatores que a gente vê do clitóris quando tem aumentado, tá? Aumentado, na verdade, nem aumentado. O que acontece é que diminui a gordura dos lábios e o clitóris, ele protui, mas ele continua sendo o mesmo. Tá? Arrasaste, Muito Sandra! bom. Obrigada, doutora Sandra. Dava pra gente fazer Conversa maravilhosa. Ficaremos 3 horas Com tranquilamente. certeza. É muito, muito bom. E eu acho maravilhoso. Tá? Por isso que eu faço questão de vir assim, em podcast, fazer live. Porque quanto mais mulheres a gente se junta para informar a outras mulheres que não têm voz e que não conseguem falar seus problemas, melhor. Porque tem muita mulher que depois entra em contato e diz: eu tinha esse problema, doutora. Então, nós que falamos um pouco, mesmo oportunou, né? Que falamos mais que outras mulheres, vamos ser a voz de outras que não conseguem falar. Mas, Sandra, agora fala aqui para as pessoas como é que te encontra. Teu arroba. Ah, meu Deus. Bom, eu tenho um consultório aqui no Soberano Mall. Tenho meu Instagram lindo, maravilhoso, doutora.sandrarios, tá? E meu consultório está no Soberano Mall, tá? Esperando a todos vocês, a todos que queiram uma vida sexual linda, maravilhosa. E aquela que está na menopausa, e aquela adolescente, isso, vamos acolher com muito carinho. Muito obrigada. Obrigada, Sandra, meninas. Muito obrigada, Foi gente. ótimo. Valeu. Tchau, tchau.